aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz cantem glória, glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus.
Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. A graça e a paz do nosso Cristo a todas e a todos. Boa noite. Conversamos na semana passada sobre oração e conversamos há 2 semanas atrás sobre
o Espírito Santo do nosso Deus em nós. Hoje nós conversaremos sobre como nos mantermos, como sermos cheios de amor, cheios de paz, cheios de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Ou seja, sobre como sermos cheios do fruto do Espírito Santo. Foi o apóstolo Paulo quem listou todas essas lindas virtudes que eu acabei de citar aí, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. A gente não vai lê-lo, não vai ler esse versículo agora, mas entendendo que não existe nada mais benéfico para a nossa vida, que não existe nada melhor para nós neste momento em que a gente está enfrentando tanta adversidade, nesse momento que a gente está enfrentando tantas lutas, não existe nada mais benéfico do que andarmos transbordando amor, transbordando mansidão, transbordando benignidade e cada uma daquelas virtudes que juntas formam o fruto do Espírito em nós. E aí, como é que a gente consegue preservar o Espírito Santo superabundando cada uma dessas virtudes em nossas vidas? A gente pode abrir a Bíblia da gente, abramos as nossas Bíblias, em João capítulo 15. João capítulo 15. O como vai estar muito claro após a leitura desse texto. João capítulo 15 vai ser uma leitura um pouquinho extensa para quem não está acostumado com muitos versículos seguidos no início da ministração, mas vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo, e se queimam. Porém, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis, meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos,
se fizerdes o que vos mando. Não estava nem aqui no roteiro, no esboço da nossa conversa de hoje, mas algo que é muito importante para a gente deixar claro aqui é que fruto significa não aquela interpretação dada no passado, e talvez até no presente eu ainda ouço muita gente, muito pregador falando que fruto é se você evangelizar muita gente e muita gente se converter, isso aí é o que significa o que Jesus está falando nesse texto. Não é nada disso. O texto está falando em você produzir fruto. E, obviamente, que o texto está falando no fruto do Espírito em você. Você ser cheio de amor, você ser cheio de bondade, você ser cheio de paz. E Jesus está convocando cada um de nós, discípulos dele, a sermos transbordantes de cada uma das virtudes que juntas compõem o fruto do Espírito Santo. Jesus está dizendo para a gente, olha, transborde amor, viva em amor, olha, seja bom, tenha domínio próprio. Vivendo cada um dessas características, você, obviamente, estará demonstrando ao mundo que o Espírito Santo de Deus está morando, habitando, selando a tua vida com a vida dele. Então, a gente já elimina aí essa interpretação equivocada de dar muito fruto como sendo muitas vidas sendo salvas por você. Na realidade, a tua vida demonstrando cada uma dessas virtudes certamente vai tocar muitos corações e muita gente vai ser alcançada. E aí, como é que a gente consegue preservar o Espírito Santo superabundando cada uma daquelas lindas virtudes que eu citei no começo da ministração? O texto está respondendo para a gente simples assim, permanecendo em Cristo. Aí eu vou dizer para você, em outras palavras, o que eu acabei de dizer. Estando ligados nele, permitindo que os nossos corações batam ao som, sejam regidos pelo som do coração dele. E aí, o resumo de tudo é, a gente vai permanecer no Espírito e superabundando as virtudes do Espírito Santo em nós, se orarmos. Como tão lindo a gente ouviu o convite na semana passada. Então, a ministração de hoje, essa conversa de hoje, é mais um convite. É mais para quem caminha aqui com a IBF, para quem caminha conosco. É uma intimação, porque não tem como ter vida no Espírito se a gente não tem uma vida de oração real com Deus. Então, essa ministração é mais um convite do que a gente já propôs nos 2 últimos domingos aqui. Orem, peçam, busquem. Aí, para melhorar, busquem sem cessar, que foi dessa forma que a gente concluiu no domingo passado. Coisa boa de fazer live é que fica tudo gravado, então a gente não precisa falar tudo que foi falado nos últimos domingos. E aí a gente prossegue. O grande chamado de Cristo, quando ele falou aos discípulos nesse momento, é, traduzindo para a nossa língua hoje, permaneçam conectados em mim. Permaneçam conectados. Não permitam que haja uma desconexão se por acaso as grandes ondas chamarem tua atenção ao teu redor. Não permitam ficar desconectados, desatentos, tirar os seus olhos de Jesus, de Cristo, quando você se deparar com uma grande tentação. Não se permitam. E aí o chamado é, orem, 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 conversem com Ele, conversem com Ele. Como é que a gente permanece? Nele, orando sem cessar. Como é que
eu consigo te falar para que você entenda que você é ouvido por Ele. Nenhuma palavra minha, humana, poderia tocar o teu coração, mas a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, é uma declaração de amor para você, dizendo, vou dizer o nome de quem está aqui, dizendo: Jacó, eu quero desenvolver um relacionamento real com você, para que você me conheça, para que você reflita tudo o que você aprender de mim. A Bíblia toda, Jacó, já que eu falei de Jacó, de Gênesis até Apocalipse, vai te dizer que Deus espera que você dê um passo na direção dele e o chame para que você desfrute de uma vida real com ele. Quando a gente fala de oração, a gente sempre repete que a gente precisa muito fazer algo que é essencial. A Bíblia fala de oração o tempo inteiro, a Bíblia tem exemplos de quem ora de verdade, de como orar, e a Bíblia é realmente o nosso manual para a gente entender que Deus está nos convidando a manter um relacionamento intenso com Ele. Simples assim. Se você tem dificuldade de falar com Deus, você primeiro precisa pegar a palavra para entender quem Deus é. Entendendo quem Deus é, você vai ser extremamente inspirado, porque você vai entender que Deus é um Deus de amor. Porque você vai entender que Deus não é um Deus que te rejeita. Porque você vai entender que Deus é um Deus que te convida a acertar, mesmo você estando numa vida completamente equivocada, completamente suja pelo pecado. Nesse convite, a gente é transformado. Mas esse convite só consegue realmente existir, ser real na nossa caminhada, se, exclusivamente se, a gente entender que uma vida de oração, que momentos com Deus, não são momentos de ritual que a gente está tão acostumado e que a gente começa a vivenciar achando que Deus se agrada simplesmente porque eu abro mão de um tempo e falo sem cessar. Sempre que a gente fala de oração, a gente fala de diálogo, porque oração é uma via de mão dupla. Eu não posso falar sozinho. E por qual motivo a gente está nessa série aí de ministrações exatamente sobre oração? Primeiro, eu já falei, acho que em alguma das gravações, que eu estou sendo bombardeada por pessoas que estão me dizendo: eu oro, eu peço, mas eu não consigo. Eu não alcanço. O que é que eu faço para conseguir algo que eu preciso tanto? E a Bíblia vem para a gente para dizer que absolutamente tudo que a gente pede, quando estamos ligados à videira, nós alcançamos, nós recebemos. Talvez seja simples assim. Entendendo quem Deus é, eu reformulo o meu pedido. Entendendo quem Deus é, os meus propósitos humanos deixam de existir e o meu coração passa a viver propósitos eternos, propósitos completamente diferentes. E aí os meus pedidos encaixados, enquadrados no propósito do Senhor, são atendidos. O convite de hoje é para dizer para você: Jesus é a videira, você é o ramo. E Ele não quer que você seja tolhido, que você seja cortado, que você seja jogado fora. O convite nesse texto não é para te dizer: se você não der fruto, você vai ser exterminado. O convite desse texto, desse momento de Jesus com os discípulos, é para dizer: superabunde. Viva uma vida extraordinária, viva uma vida abundante, viva a vida que eu tenho para você. E como viver essa vida? Essa vida só é vivida
quando a gente permanece nele, quando desenvolvemos uma vida de oração, não uma vida que só a gente pede, mas uma vida em que a gente consegue parar, contemplar o nosso Deus, entender o que está no coração dele, ouvir as batidas do coração dele, ouvir a direção que ele tem para nós e, de repente, em sendo moldados, nós apontamos para a direção correta e somos guiados e começamos a viver, a desfrutar tudo que ele tem para nós. Mesmo assim, ouvindo, parece difícil para muita gente, e eu sei, até porque eu tenho conversado com muita gente, e muita gente tem me dito assim, na mesma linha do que eu acabei de falar, eu peço, eu clamo, porque vocês estão ensinando a clamar. Teve uma ministração aí que a gente falou de clamor, e eu clamo. Gente, clamem, mas parem para ouvir, porque certamente o Senhor está se movendo no nosso meio, o Senhor está falando conosco, o Senhor é o mesmo Deus que sempre falou e continua falando, e Ele quer ser ouvido, mas para Ele ser ouvido, todas as vozes precisam ser silenciadas, para a voz dEle ecoar, os desejos do nosso coração precisam de verdade se calar. Então, esse é o momento da gente olhar para Deus, voltar para as Escrituras e dizer qual é a base real que sustenta a minha vida. E aí a própria palavra é uma dessas bases. O alicerce para a sua vida e para a minha vida como cristão sempre será, até a volta de Cristo, a meditação na palavra do Senhor e a sua vida de conversa intensa, de conversa real, de conversa viva com Ele. É base. Acho que quem caminhou no passado com o meu pai já ouviu muito falar na sua casa, em você, sendo a casa do Senhor, e você ter 2 pilares segurando, sustentando a sua casa, que é exatamente a oração e a palavra de Deus. Então, hoje, a gente vai encerrar de uma forma muito diferente. Antes, a gente vai ler mais um texto. Com o intuito também de te dizer como é preciosa uma vida de meditação e de oração. E essa é a única forma de você produzir os frutos do Espírito sem sofrer, sem fazer sacrifício, para que flua de verdade, para que seja real. Se você tem dificuldade, pega a Bíblia e diz para o Senhor que você tem dificuldade. Se você não consegue conversar com Ele porque você acha que você não é um filho obediente, reconhece isso diante do Senhor e passa a ser um filho ou uma filha obediente. Tua Bíblia deve ser aberta agora para a gente encerrar em Mateus capítulo 4. A gente vai ler mais 11 versículos. Vou ler para vocês. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois está escrito, o diabo falando ainda, aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
e eles te segurarão, nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Gente, Jesus citou 3 textos bíblicos. E, mais uma vez, a gente lê sobre um Jesus que medita na palavra do Senhor. Se a gente precisa de exemplo, se a gente precisa ser discipulado, que a gente tem que ser. A gente tem um maior exemplo, que não é nossa pastora, que não é nosso pastor, que não é nosso líder. O nosso maior presente, o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo é Cristo. E Jesus nos ensina, da forma que foi pregado na semana passada, que o tempo inteiro ele estava em oração. Ele orava sem cessar. E a Bíblia nos ensina que ele meditava constantemente. E ele usou a palavra. Um dos livros do Pentateuco, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, é o texto citado no versículo 4 de Mateus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, é o texto citado no versículo 7. E Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, é o texto citado no versículo 10 de Mateus capítulo 4. Nós precisamos guardar a palavra como Davi tentou ensinar. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos viver uma vida de oração de verdade, real, com o Senhor. Essa é a grande intimação do Senhor para a nossa igreja. Nós precisamos aprender de Cristo. E nós só aprenderemos de Cristo, só seremos de verdade reflexo da glória dele aqui na terra. Orando mesmo, com uma vida que é real de oração com ele. E meditando na palavra dele. Falei para vocês que vai ser diferente hoje porque eu vou fazer um convite. Acho que, pelo menos quase todo mundo que assiste a nossa live já teve contato comigo, sabe quem eu sou. E quem não tem, dá para a gente abrir uma sessão também. Mas quem realmente me conhece tem meu telefone. E eu queria convidar você a dizer assim: é difícil para mim. Oração é algo que parece chato. Eu estou dando só um exemplo. Para você pode não ser nada disso. Mas o convite é para você também. Oração é uma coisa que eu não consigo engatar. Eu passo a primeira marcha, mas não vai. Eu dou o primeiro chute, mas de repente já tomaram a bola de mim e eu já estou em outra coisa. Minha cabeça está em outro lugar. O convite é também para você que ora, mas que não consegue parar para ouvir o Senhor. É com toda a humildade de verdade, é com todo temor ao Senhor, que eu quero te convidar a, durante essa semana, você dizer para mim, sinalizar, no meu privado, no meu WhatsApp, dizer assim: eu quero ajuda. Eu preciso de ajuda. E a gente vai montar, não num grupo, não... É possível que a gente compartilhe no grupo das devocionais da igreja? É possível. Mas eu quero algo que é real. Eu e você, que quer de verdade caminhar com o Senhor e desenvolver uma vida de oração de verdade, uma vida de meditação na palavra de verdade. Eu queria ouvir de você que você precisa de ajuda e eu queria compartilhar os meus momentos devocionais dessa semana, orando por você, meditando na palavra, por causa do seu pedido. Eu queria compartilhar
com quem sinalizasse comigo pelo WhatsApp que quer fazer parte de uma igreja que ora, sendo você essa pessoa que ora. Então, provavelmente todo mundo tem meu telefone. Se quiser, se sentir que é necessário, se entendeu a palavra hoje, faz contato comigo que a gente vai crescer juntos. Eu não estou na frente, não. Eu estou junta. Que Deus abençoe a vida de vocês e que eu e você consigamos entender que Deus é um Deus de amor e que Jesus só venceu porque Ele tinha certeza que era filho. E você também é filho, você também é filha e você vai vencer. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste
agradeço, querido Jesus. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Te amamos, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, te rendemos graças pelo convite de bons entendedores que entenderam serem teus filhos e filhas, e que um relacionamento de paternidade contigo exige de verdade um olhar apaixonado para o nosso Pai. Que os nossos corações recebam de Ti, Santo Espírito de Deus, muito, 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 muito amor, muita fé, Senhor. Que em crendo a gente receba todas as dádivas garantidas pela Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, que o passo aconteça. E que, ao dar o primeiro chute, mesmo que Satanás venha tentar tirar a bola, que a bola continue no nosso pé, porque os nossos pés estarão firmes em Ti e nada nos abalará, Senhor. Te amamos, Deus, porque Tu és esse Deus de amor, cheio de carinho. Te amamos, Senhor. Você vai ler na sua casa Romanos capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17. E aí você vai meditar e vai receber do Senhor a palavra dele e o que ele tem para você, a aplicação dessa palavra. Paz, que Deus abençoe cada uma e cada um que está aí ao vivo e que abençoe cada um e cada uma que vai assistir depois dessa live. Um beijo no coração de vocês.